A pressão não pode levar a gente a quebrar princípios. Ah, eu roubei porque faltou leite lá em casa, eu tive que roubar. Pressão, quebra do princípio, rouba. Não, Senhor! Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Se eu não tiver fé e competência suficiente para crer que Deus vai prover, Deus vai livrar, Deus vai me abençoar, eu sendo fiel no pouco ou no muito, então tem algo errado. Nossa oração vai ser o que é certo, a qualquer custo, e não o que dá certo. Lutero disse: a paz se possível, a verdade a qualquer custo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Quem achou diz amém. Quem não achou diz ai de mim. 2 Timóteo 3, verso 1. Vamos ler aqui. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tá? Então Paulo fala de alguns acontecimentos que marcariam o fim. Tempos difíceis. Quais serão as características desses tempos difíceis? Verso 2. Pois os homens seriam egoístas. Eu quero apenas traçar duas características desse tempo. Primeiro, homens egoístas. Algumas traduções está homens amantes de si mesmos. A revista e corrigida está amantes de si mesmos. Agora o verso 3, a última parte. Mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Então grava esses dois termos. Amantes de si mesmos, egoístas, e amigos dos prazeres. Deixa aberto aí em 2 Timóteo 3, não feche, fecha apenas os olhos. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, do profundo da nossa fraqueza, ignorância, debilidade, pecados, indignidade. Clamamos a Ti por socorro, ajuda, alívio, iluminação, graça e misericórdia. Alcança Teu povo, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Não se aparta do Teu povo. Guia o Teu povo nesses tempos difíceis. Ó Deus, que o Senhor alcance cada vida e cada alma, de maneira que o Teu reino avance, que Tu recebas glória para Si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção. De tempos em tempos, a Igreja de Cristo, ela é atacada, combatida. Não existe instituição em toda a história que tem sido tão combatida, atacada por uma enormidade de males como a Igreja do Senhor Jesus. E ao longo da sua história, principalmente a Igreja do Novo Testamento, ao longo desses 2000 anos, ela sempre teve que lutar com dezenas de inimigos. E um outro inimigo, que já, é claro, está aí há muito tempo, muitos anos, mas que vem se potencializando, que tem causado, tem ameaçado a fé, é o pragmatismo. O pragmatismo. E eu acredito que essa será uma mensagem muito oportuna para o ano de 2021. De tantos males que ameaçam a fé cristã, um dos que está adentrando aos portões da igreja é o pragmatismo. O que é basicamente o pragmatismo? Ele ensina que
a verdade é definida por aquilo que é eficaz, por aquilo que traz sucesso, por aquilo que dá certo, e não por aquilo que é certo. Então veja só, a verdade é definida em termos de resultados, em termos de eficácia. Então o pragmatismo, ele ensina que você não deve perguntar se algo é certo. Você deve perguntar se algo dá certo, independente se é certo. A pergunta que o pragmatismo leva os homens a dizer é: isso me faz bem? Me traz lucros? Me traz sucesso? É isso que interessa. Não importa se está errado, se é certo. Importa se dá certo, se me faz feliz. Esse é o conceito, um dos conceitos que está regendo a sociedade moderna. Essa busca desenfreada pela felicidade, essa busca desenfreada pelo prazer, a qualquer custo. E nessa busca desenfreada pelo prazer, pela felicidade, se quebra uma enormidade de princípios para atender estes desejos. Haja vista os rumos que a nossa sociedade está se tomando. A quantidade de valores, regras, normas, conceitos, leis que são moralmente corretas, que são responsáveis por restringir o mal e manter a dignidade humana, têm sido violadas, destroçadas, destruídas, em nome da felicidade, em nome do prazer. E sabe o que mais me assusta? É que o pragmatismo também está entrando, fazendo parte do povo de Deus. Estamos começando a ver florescer uma geração de cristãos relativista, porque o relativismo é irmão do pragmatismo. Porque se a verdade é definida pela eficácia, pelo sucesso das coisas, então a verdade também é relativa. Então não há verdade absoluta. Relativismo e pragmatismo andam juntos. E nós estamos vendo isso entre o povo cristão. Em nome de um sucesso, em nome de felicidade, os cristãos estão abrindo mão da verdade. E que verdade? A verdade da palavra de Deus, o Evangelho, os conceitos cristãos. Então você está vendo uma quantidade enorme de cristãos envolvidos em uma série de situações estranhas, para não dizer pecaminosas, escandalosas. Por quê? Porque em nome do sucesso profissional, do enriquecimento, em nome do prazer sexual, da felicidade afetiva, está se violando a verdade, está se passando por cima da verdade. E muita gente está assim. Está dentro da igreja o desejo dele, ou a indagação dele, eu não quero a verdade, eu só quero ser feliz. Muita gente está assim. Não me importa a verdade, eu só quero ser feliz, eu só quero ter sucesso, eu só quero ser realizado. E isso não pode acontecer. A verdade, segundo o pragmatismo, é determinada assim: funciona, dá certo, me faz feliz, não importa o quanto imoral é. Logo, o pensamento recorrente hoje é o sucesso em detrimento da verdade.
E Paulo mostra que isso seria uma das características. O mundo, perto do fim dos tempos, estaria nessa condição. Então ele mostra no texto que abrimos, qual seria a condição da nossa sociedade, a condição do mundo nos tempos do fim. Ele começa no verso 1, 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias, que últimos dias são estes? Esse é um termo usado para designar o quê? Vai da época dos apóstolos, da primeira à segunda vinda de Cristo. Então, desde a primeira vinda de Cristo, do tempo dos apóstolos, da igreja, começou o tempo do fim, os últimos dias. E eles se dão até a segunda vinda. E essas coisas que Paulo diz que ocorreriam nos últimos dias, se intensificariam mais, conforme o fim fosse se aproximando. Então, como estaria o cenário da sociedade perto do fim? Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Seria algumas traduções da tempos trabalhosos. Seria o cenário da nossa sociedade. Esse termo aqui, difíceis, tempos difíceis, a palavra difícil, é o mesmo termo usado para o endemoniado gadareno, da ideia de selvagem, brutal. Os últimos dias seriam marcados por tempos, épocas selvagens. Selvageria tomaria conta da nossa sociedade. E esses tempos seriam marcados por alguns conceitos. E Paulo vai caracterizar agora que tempos difíceis são esses. Como é que vão ser esses tempos selvagens que dominarão nossa sociedade no fim? Ele vai começar, pois os homens serão amantes de si, egoístas. Isso é um termo também que aponta para o pragmatismo. Os homens se importariam com a sua vontade e não com a verdade. Os homens nos últimos tempos estariam dispostos a satisfazer seus desejos, amantes de si mesmos. Homens que estariam inclinados a satisfazer a sua própria vontade, não fazendo caso algum da verdade. Isso é o pragmatismo. A busca pelo sucesso a qualquer custo, pelos lucros, pela felicidade. Independente se aquilo é imoral ou ilegal. Então, os últimos dias seriam marcados por um pragmatismo que envolveria também a religião e também a fé. E é isso que a gente vê, narcisistas. Pessoas que exaltam a si próprios, amam a si próprios, têm uma elevadíssima estima do seu ego, do seu ser. Mas não só pragmáticos, mas a finalidade do pragmatismo é o hedonismo. A ideia, eu quero fazer o que dá certo com a finalidade de obter prazer. É isso que está no verso 3. No 4, a última frase. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, a sociedade seria marcada no fim por um pragmatismo e um hedonismo. Se o pragmatismo visa o sucesso, aquilo que dá certo, o hedonismo visa o prazer. O fim do homem, a finalidade máxima do homem
é obter prazer. E o termo diz que mais amigos dos deleites, amigo dos prazeres. É a viver, é a vida pelo prazer a qualquer custo. A felicidade, a completude, o prazer a qualquer custo. E o termo diz mais amigos disso do que de Deus. Se você perguntar por que as pessoas trabalham, elas trabalham com o fim de receber um benefício que dê a elas prazer. O trabalho para essas pessoas não é uma coisa gratificante. Qual que é o horário gratificante? O happy hour, a hora feliz. Qual que é a hora feliz? Sexta-feira, 5, 6 horas da tarde. Finalidade do trabalho é conseguir recursos para ela ter prazer. É uma vida convergida no prazer. Então veja só, o pragmatismo com o hedonismo, elas se preocuparão com algo que dá certo, amantes de si, pragmatismo, com a finalidade do hedonismo, o prazer. Com a finalidade de obter prazer. É isso. E Paulo diz que essa condição marcaria a sociedade atual e final. E parece que Paulo continua a tratar disso no capítulo seguinte. Olha 2 Timóteo 4. Veja o capítulo 4. Versículo 3, olha que coisa tremenda, 2 Timóteo 4,3, porque haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Que tempo é esse? Haverá o tempo, ele está falando, haverá, chegará, o mesmo tempo que ele cita no 3, os últimos dias, seriam marcados o quê? As pessoas não suportarão a sã doutrina, o que é isso? Elas se negarão a ouvir a verdade. Elas não estarão interessadas na verdade, naquilo que é certo, que é ético, que é moral, que é justo, que é reto. Haverá um tempo então que elas não suportarão, negarão ouvir conceitos, princípios, regras, valores, mandamentos. Elas não vão querer a verdade. E o texto, ele repete isso, no verso 3, no final, que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão dar ouvido à verdade, tendo comichão no ouvido, coceira, o que é isso? Chegaria um tempo que a verdade iria irritar alguns ouvidos, a coceira, o comichão, é que essas pessoas iam repudiar. Eu não quero saber de princípios, de regras, de normas, de valores, de conceitos, de ética, isso me irrita. Ou seja, eu não quero saber o que é certo, eu não quero saber disso. Mas, veja só, verso 3, não haverá, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Ou seja, eu não quero o que é certo, eu quero o que dá certo. Vou amontoar, eu não quero a verdade, eu quero aquilo que satisfaça meu desejo. Amontoarão doutores segundo os seus desejos, suas cobiças. A ideia é, eu não estou interessado na verdade, mas no sucesso, na felicidade, naquilo que me dê algum prazer. E o mesmo se repete no verso 4, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Novamente, eu não quero o que é certo, a verdade, mas o que dá certo, fábulas, o que dá prazer.
elas, meu irmão do céu, isso está acontecendo na igreja. Deus não seria mais o fim, mas o meio. Deus é o meio para conquistar um fim. Deus é apenas o meio, o objeto, para eu satisfazer meu desejo, realizar meus sonhos, me fazer feliz, trazer sucesso. Uma vez que não, que Deus deveria ser o fim. Qual o fim máximo do homem? Primeira pergunta do Catecismo de Westminster: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus deixou de ser o fim máximo, a glória de Deus, o louvor a Deus, a obediência a Deus, e Deus passou a ser um meio para satisfazer caprichos egoístas de crentes pragmáticos e hedonistas. E eles estão assim. Por isso que igrejas bíblicas têm cada vez menos espaço, sermões expositivos, a sã doutrina. As pessoas não querem nada que imponha regras, nada que imponha normas, nada que tire dela seus direitos, nada que a impeça de ser feliz. Mas se você pensa assim, você está completamente enganado. A vida cristã não consiste em sucesso, em números, em felicidade. Deus não te chamou para ser feliz, te chamou para glorificá-lo. O que ele pede ao cristão e ele promete? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Pois qualquer um que achar a sua vida, perdê-la. E qualquer um que por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Onde está sucesso nessa frase? Como é que a verdade é medida pelo sucesso? Se a verdade for medida pelo sucesso, ou for medida pelos números, pela felicidade, Jesus era o maior fracassado de todos. Tinha 70 discípulos. E dura esse sermão, foi tudo embora. Sobrou 12. E vocês não vão com os outros? Dos 12, um traiu, o outro negou. Quando foi crucificado, os que sobraram, todos se dispersaram e deixou ele sozinho. Foi um fracasso. Porque vida cristã não é medida por números. A verdade não é baseada em sucesso. E nós não podemos deixar isso. É dever de um pastor, como atalaia de Cristo, como profeta do Senhor, como ministro, que é responsável por cuidar da sua congregação, alertar a sua igreja disso. Porque se essas coisas forem infiltrando, nós vamos perdendo a essência. Cada um tem o seu conjunto de normas, de regras e de valores. Cada um faz como Mica e o ídolo, juízes, pragmático. Bom, só se pode adorar no templo, mas não tem templo, eu faço o meu templo, contrato um levita, ergo um ídolo, crio, olha só. E aí o texto diz, aquele dia não havia rei Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Um sincretismo tomou conta de Israel, a fé ficou diluída. E se os irmãos começaram a fazer, pastor, olha, eu estou fazendo um negócio ali, irmão, mas está certo? Eu não sei se está certo, eu sei que está dando lucro. Pastor, eu estou me envolvendo com a moça, então, mas a moça é cristã, como é que estão os padrões? Pastor, não me interessa, eu sei que está me fazendo feliz. As pessoas, os cristãos estão tomando decisões, estão caminhando, estão se conduzindo nesse tempo, baseado no sucesso que tais atitudes dão, e não se Deus aprova. Isso é muito perigoso. Abre negócio, fecha negócio, pede empréstimo, dá empréstimo, namora, desnamora, casa, descasa, entra, sai, viaja, muda, e não consulta a verdade. O vetor que os empurra às suas decisões não é a verdade, não é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, mas sim os benefícios que tais atitudes
Não, se nós fizermos assim, nós vamos diminuir a fé num nível baixíssimo, nós vamos desonrar o nosso glorioso Deus e profanar o sangue da nova aliança, pelo qual fomos comprados. Deus exige restrita obediência. A fé pode estar ameaçada. Nesse sentido do pragmatismo com o hedonismo, eu não vejo o melhor exemplo disso, ou um dos exemplos explícitos do problema do pragmatismo e seus efeitos, se encontra em Gênesis capítulo 3. Abre comigo lá. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia. Veja só, Gênesis 3. Deixa aberto aí. Olhe para mim. Deus cria o universo, o cosmos, como exímia perfeição em 6 dias. No 6º dia, a obra-prima da sua criação é o homem. E faz um jardim, uma coisa gloriosa, e dá ao homem o governo. Dá liberdade e autoridade do homem de usufruir de tudo do jardim, mas dá uma única ordem. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Essa era uma regra, essa era a verdade absoluta do jardim. Ela não podia comer. Agora veja só o que acontece. No verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Ouviram? Entenderam? Presta atenção, olha aqui para mim. Ela tinha plena consciência da verdade, plena consciência do mandamento. Ela não podia comer dessa árvore. Agora, por que ela se dirigiu até a árvore? Vendo que era boa para comer, me faz bem. A mulher se baseou no que para ir até a árvore? Quebrar, violar a regra. Me faz bem. Vendo que a árvore era boa. Ela não se importou com conceitos, com valores, com regras. Ela se baseou no que? Me faz bem. É agradável. É atraente. Me faz bem. Então, ela tinha consciência da verdade, consciência do que era certo, mas preferiu o que dá certo, o que era bom. Está errado, diziam. E ela respondia, mas me faz bem. Deus ordenou que não tocasse, mas dá certo. Olha que coisa tremenda. E muitos de nós estamos fazendo assim. Temos noção, irmãos, da verdade, dos códigos, da ética, dos mandamentos, mas me faz bem. Me faz bem. Vendo a mulher, meu Deus, ela passou por cima dos princípios, ela não pensou no mandamento. A única coisa que veio na cabeça quando ela viu, vendo a mulher, que a árvore era boa. É bom. É isso que me importa, é bom. Não me interessa quantas implicações, é bom, me faz bem. As pessoas estão se conduzindo motivadas nesses princípios, no pragmatismo. Olha que absurdo. E não só pragmatismo, mas também o hedonismo. Veja o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável. Agradável e desejável. Ela não só percebeu que faria bem, mas também que traria prazer.
Isso então é suficiente para me conduzir, para me abalizar, é suficiente. Tal prática me faz bem e dá prazer, é a regra que eu uso para determinar minha conduta. Faz bem, traz sucesso, é eficaz, dá certo e tem como finalidade o prazer. Ela se baseou nisso. Muita gente está sendo motivada a fazer coisas pelo prazer, pela felicidade que pode dar, mas isso, aí alguém diz, mas isso está errado, mas é gostoso. Mas está errado, mas me dá prazer. Mas não é correto, mas me faz feliz. Você não pode estar com essa mulher, porque é errado, não é moralmente correto, viola o princípio da palavra, mas eu estou bem, eu estou feliz, a regra é minha felicidade. Foi no que Eva se baseou para suas atitudes, e é o que muitos cristãos estão fazendo. O que dá certo com a finalidade do prazer. Está acontecendo isso com você, meu irmão? Com você, minha irmã? Você está na terra e a sua vida consiste nisso? Buscar sucesso e buscar prazer em detrimento da verdade e da palavra de Deus. A piedade tem sido negligenciada em nome disso. A santidade tem sido negligenciada em nome disso. As pessoas estão esquecendo, estão desobedecendo princípios fundamentais da fé. As pessoas estão deixando a sua santificação, a glória de Deus, a obediência à palavra, em nome do sucesso e do prazer. Isso é uma visão terrena e carnal da fé. Paulo diz que se esperarmos em Cristo só nessa vida, pragmatismo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se pergunta, você fala com as jovens moças de hoje, elas só querem casar, elas não querem mais nada, elas querem ser felizes. Não importa quanta glória Deus vai receber ou deixar de receber, o quanto viola algum princípio ético, moral, bíblico, teológico. Os irmãos envolvidos em negócios, que envolvem notas fiscais, dinheiro, lucros, carteiras de trabalho, que envolvem prestação de contas, as autoridades, em nome do sucesso e do lucro, passam por cima de tudo, violam tudo, quebram tudo, porque o que importa é o lucro, o sucesso, nem que eu viole tudo que está à minha frente. E veja só, o pragmatismo e o hedonismo foi o precedente para o ato. O que motivou Eva ao ato? Faz bem, boa para comer, e dá prazer, agradável e desejado. Veja só, ela comeu, olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável, para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Ela comeu. Você está entendendo? Ela comeu. O que é isso? Tinha uma regra clara, tinha uma ordem clara, definida. Gente, Deus vinha na viração do dia. Não sei se uma espécie de teofania, falava diretamente com os dois, estava claro a ordem. Ela simplesmente passou por cima. Simplesmente ignorou, violou, transgrediu, e ela comeu o fruto. É isso que o pragmatismo faz. Em nome da felicidade, em nome do prazer, mandamentos estão sendo violados.
simplesmente comeu sem se importar com a ordem. Muitos irmãos estão fazendo isso. Ela comeu. Sim. Simplesmente. Não teve nenhuma relevância para ela o mandamento. Tem irmãos na igreja assim, não tem nenhuma relevância os mandamentos. Simplesmente violam. É uma conveniência gospel absurda. É só o que me convém. Eles não permitem que nada estraguem os seus planos carnais. Isso é um absurdo. A maior característica do crente é a obediência a Deus e a sua lei. Ela simplesmente comeu. Os crentes não estão fazendo isso hoje? Eu, Senhor, repudio o divórcio. A irmã largou do marido. Por quê? Incompatibilidade de gênero. Quê? Malaquias 2,15. Eu, o Senhor, repudio o divórcio. Não me interessa. Larguei. Eu quero ser feliz. Eu não quero saber o que Deus diz, o que a Bíblia diz. Ela simplesmente quebrou. E pior, o pragmatismo tem o poder de influenciar os outros. Olha o verso 6 ainda, a última frase. Comeu e deu também ao marido. E ele comeu. Muitas pessoas cedem. Aqueles que são influenciados pelo pragmatismo têm um poder de persuasão e eles conseguem influenciar outros. Eles estão fora do caminho, eles estão vivendo uma vida para si próprio, amantes de si. É marido que persuade a esposa fiel, piedosa, e diz: não está correto o que você está fazendo, é contra a palavra de Deus. Eles: não, isso não é assim não. Você não precisa de tudo isso não. A gente tem que ser feliz. Vai ficar enfurnado em uma igreja, obedecendo regras. Precisamos conquistar, realizar nossos sonhos. E sutilmente influencia a mulher. Ou os pais que influenciam os filhos. Ou a mulher que influencia o marido. Foi exatamente Eva possuída por aquele desejo. É como se... Poxa... Está lá a árvore, faz bem, é agradável, está disponível. Por que cargas d'água eu não posso usufruir disso? Adão, vem também, poxa, está aí, é nós, temos o direito. E Adão, bocó, é verdade. Comeu. Tem algum pragmatista e hedonista influenciando você? Alguém que vai dizer para você assim, ei, você não precisa ficar observando esse monte de regras. Isso vai te custar. A cruz vai te custar. Custar o quê, Humberto? Tua felicidade. Afinal, a felicidade é o fim do homem. A cruz vai te custar. Vai te custar sucesso. Porque olha, para ser fiel assim, Rafael, tu vai perder muito lucro. Vai ter que, não tem que ser pragmático. Burla, frauda, engana, minta, roube, aí você tem sucesso. Então ele vai dizer para você: rapaz, esse negócio de cristianismo é atraso de vida. Por isso que está fazendo sucesso hoje? A teologia coaching. Esses novos pastores, o quê? Que ensinam autoajuda. O esquema é ser feliz. Não interessa. O esquema é a autoexaltação, é se encontrar, é amar a si mesmo. O hedonismo e o pragmatismo influenciam muitos. Agora vamos ver
a origem do pragmatismo. Da onde se origina? Quem é o pai do pragmatismo? Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Que a origem do pragmatismo, da onde ele vem? Satanás, o príncipe das trevas. Todos estes postulados que nos afastam de Deus têm a sua origem nos laboratórios do inferno, na mente de Satanás. Como Satanás influenciou Eva dizendo: é certo que Deus disse que de toda árvore do jardim vocês não devem tocar? Sabe o que Deus está dizendo? O que o diabo está dizendo? É verdade que Deus não quer que vocês sejam felizes? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. É verdade que Deus põe vocês aqui diante de uma beleza dessa e diz: não pode fazer. É verdade. Satanás persuade os homens a isso. Satanás está dizendo: Eva, não tem cabimento se servir a um Deus e não ter prazer, e não tirar lucros disso, proveitos disso. Satanás faz isso, ele põe em dúvida a ordem, o mandamento de Deus, os faz pesados e diz que a finalidade da vida cristã não pode ser carregar uma cruz, e sim o prazer e o sucesso. E muitos estão caindo nessa teia de Satanás. Muitos estão caindo nessa teia. Então, primeiro, Eva deixou o que era certo para fazer o que dava certo, boa para comer. O que motivou ela? Faz bem. Segundo, o que motivou ela? Agradável e desejável, o prazer. Terceiro, foi o precedente para o ato. Já que dá prazer e faz bem, comeu. Essas pessoas estão cegas. Essas pessoas estão pervertendo a fé. Gente, nós não fomos chamados para fazer sucesso não, gente. Nós somos chamados para carregar uma cruz. Nós não fomos chamados para ser feliz segundo o mundo não, gente. Vocês estão enganados, vocês estão sendo influenciados pelos youtubers, pela teologia coach, pelos gurus das ciências sociais, pelo humanismo. O que o humanismo ensinou? Que a finalidade do universo é agradar o homem, é satisfazer o homem. Não, a finalidade do universo é a glória de Deus. O universo não é antropocêntrico, é teocêntrico. A pergunta não é se dá certo. A pergunta que o crente tem que fazer é: está certo? É certo? Qual a vontade de Deus nisso? É isso que o crente tem que fazer. 1 João diz que uma das marcas do salvo é o quê? Que ele aplica cada conceito bíblico no seu viver diário. Você, quando vai sair para um culto, universidade, para um trabalho, mulher, deve se parar na frente do espelho e perguntar o que Deus diz a respeito do que eu estou, como estou me vestindo. Quando você recebe um dinheiro e vai usar, se aplicá-lo, doá-lo, emprestá-lo, você deve perguntar ao Senhor o que o Senhor tem a dizer a respeito de como eu uso o meu dinheiro. Quando você vai se relacionar com um homem, com uma mulher ainda jovem, você deve perguntar o que a Bíblia tem a dizer quanto ao relacionamento com solteiros. Não. Todas as decisões são baseadas no quê? Quanto que eu vou ganhar? Quanto vai me fazer feliz? Quanto prazer eu recebo? Está errado. Quarto, influencia os outros. Quinto, a origem do pragmatismo vem de Satanás. Sexto, as consequências do pragmatismo: pecado e juízo divino. Verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é isso? Quando fala de descobrir que estavam nus,
Isso aponta para o quê? A inocência foi tirada, a vergonha foi colocada, eles transgrediram. Nasceu o pecado. O senhor está querendo dizer com isso? O pragmatismo não é apenas um desvio, não é apenas um equívoco moral. O pragmatismo é pecado. Aquele que deixa o certo para fazer o que dá certo, está pecando contra Deus. Aquele que deixa a verdade em nome do prazer, está pecando contra Deus. É flagrante pecado contra Deus. Ao atender às demandas do pragmatismo, Adão e Eva caíram em grande transgressão. É pecado, igreja. Aliás, essa palavra saiu dos púlpitos, né? Tropeço moral, incidente. Não se fala de pecado. É pecado. Pelo menos aqui ainda é pecado. Pecado contra Deus, a lei de Deus, o Espírito de Deus. É pecado. E como todo pecado traz consequências. Verso 17. E Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher, comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Até aí. Consequências do pragmatismo levará ao juízo divino. O que é o juízo divino? Punição. Lei da semeadura. Vai colher o que plantar. Quantos estão entendendo? Diz amém. Estamos quase terminando. Agora vamos ver o pragmatismo na prática. O pragmatismo no dia a dia. Pragmatismo no casamento. Você tem uma crise envolvendo casais. O que é certo? Orar, perdoar, se reconciliar, lutar pela união. O que dá certo? Divorciar. Arranjar outra pessoa. Ser feliz. O que Deus diz? Eu odeio o divórcio. O que o pragmático diz? Eu quero ser feliz. Você conversa com um casal, eu não aguento mais. Calma, irmã, ora, vai mudar. Aí ele ora, passa 3 meses, orou, não adiantou nada. Aí o que você fez? Divorciei, arrumei outro. Irmã, mas é pecado. Não importa, eu quero ser feliz. Pragmatismo na prática. Mas Deus diz, eu odeio o divórcio. Não, mas eu não quero saber o que Deus diz. Eu quero ser feliz. E eu estou feliz. Pragmatismo no trabalho. Tenha um trabalho convencional, trabalhe, seja honesto, tenha paciência. O pragmático, não, isso não dá dinheiro. Vou abrir meu próprio negócio. Aliás, próprio negócio. Fralda notas, fralda olerite, traz muamba do Paraguai, da China, vende produto falsificado, marca falsificado. Irmão, isso é errado. Não, mas dá lucro. Irmão, mas está errado. A Bíblia diz, o pragmático, mas eu estou ganhando dinheiro. Então não me interessa se está errado. Interessa o quanto lucro eu tenho. E entre a verdade e o lucro, desculpa, querido pastor, eu vou ficar com lucro. Namoro. Espera no Senhor. Casa com um crente no Senhor. O pragmático. Não tem irmão ou irmã, não tem alguém compatível a mim na igreja. Está demorando. Eu vou arrumar no mundo. A Bíblia diz, não vos prendai um jugo desigual com os infiéis. Então é pecado contrair uma relação com alguém não cristão. É o que a Bíblia diz, o pragmático. Eu não quero saber, não tem aqui dentro, eu busco lá fora. Porque eu não estou preocupado com o que é certo. Eu estou preocupado em ser feliz. Dinheiro. A Bíblia diz, dai a César o que é de César. Para ser honesto, para tirar nota, para ter alvará. O pragmático, se eu fizer isso, meus lucros vão ser baixos. Não, mas a Bíblia fala que é errado. Não, mas não importa se é errado, eu quero saber, eu quero fazer o que dá certo. É errado fazer isso com os papéis, com os produtos, com as marcas originais. Ele vai dizer,
Eu não estou preocupado com o que é certo. Eu estou preocupado com o que dá certo. Quinto, disciplina na igreja. O irmão está na igreja e deu um trabalho. Olha, você vai ser disciplinado segundo as etapas de Mateus capítulo 18. Se o irmão pecar contra ti, vai, repreende ele e tu só. Se não te ouvir, chama 2, 3. Opa, 2, 3 eu não aceito. Não, mas eu tenho que cumprir. Se você cumprir é o que é certo. Sabe o que ele faz? Não, eu quero que dá certo. Eu saio, procuro outra igreja. Ele não quer ser disciplinado. Ele não quer o que é certo. A disciplina. Ele quer o que faz bem. Isso não me faz bem. Eu não vou me submeter a isso. Vai disciplinar para você ver. Vai para outra igreja. Ministério é a mesma coisa. Irmão, você tem que ter o dom, a vocação. Você tem que esperar um tempo. Tá bom. Pastor, já passou tanto tempo. Eu estou aqui. Irmão, mas você não passou as etapas ainda. É o que é certo. Não, mas eu não quero que é certo. Eu quero que dá certo. Eu vou no quadrangular na esquina, já me unge lá. Veja o pragmatismo na prática. As pessoas estão fazendo assim. Elas não querem, elas repudiam uma geração que repudia regras, repudia a lei, repudia os mandamentos. Agora vamos terminar. Como vencer o pragmatismo? Abre comigo Isaías capítulo 8. Como vencer o pragmatismo? Isaías capítulo 8. Como vencer o pragmatismo? Isaías capítulo 8. Verso 19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. Agora o verso 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Outras traduções é, se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Isaías está repreendendo os sacerdotes e os líderes que estão consultando mortos espirituais, necromantes, adivinhos, para a direção da nação. Isaías os repreende, epa, a lei é o testemunho, voltem para a palavra, voltem para a escritura, porque se vocês não falarem segundo essa palavra, jamais verão a alva, o amanhecer, jamais terão vitória, prosperarão, terão sucesso. Como nós vencemos o pragmatismo? A lei, o testemunho, igreja, é submeter cada aspecto da sua vida à palavra de Deus. Ela é a regra de fé e conduta, é o vetor que dirige cada aspecto da igreja. Volte para a palavra, que sejamos uma igreja, meu irmão, cristocêntrica, teocêntrica, que sobre o grito da reforma, sola escritura, venhamos a repousar. O problema é que a igreja está se afastando da escritura. Nós não veremos a alva. E o crente que acha que pode andar dessa maneira, segundo o curso do seu próprio coração, e ter sucesso, ele está completamente enganado. Completamente enganado. Jesus disse assim, João 14, 21, aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. É o que guarda. Como vencer o pragmatismo? Guardar os mandamentos, ou seja, aplicá-los, obedecê-los, vivê-los em cada aspecto da sua vida. Deuteronômio 28, que foi o que o pastor Danilo abriu aqui. O que diz aquele texto? Se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Fala de uma obediência irrestrita. É isso que a igreja precisa.
Nós não estamos aqui para fazer o que dá certo, mas é o que é certo. Não estamos aqui para buscar a felicidade, mas a glória de Deus. Irmão, não importa quanto dinheiro você perca, não viole um princípio da fé em nome dos lucros. Não importa o quanto você padeça no seu lar, minha irmã, não viole os princípios, os mandamentos, em nome de felicidade transitória e passageira. Sabe outra coisa também que os pastores conversamos muito? Sabe por que eles optam pelo pragmatismo? Lembra que falávamos muito tempo, 1 ano, 2 atrás? Eles não querem o vitupério de Cristo. Saiamos fora do arraial carregando o seu vitupério. Sabe o que é vitupério? Imagina isso aqui. Imagina isso aqui, Wellington. Você está tranquilo lá ganhando horrores de dinheiro com o seu trabalho, e cerveja, e bebida, e balada, e feliz, e dinheiro saindo para os cofres. Aí vem Jesus, eu estou te fazendo uma proposta. Sim, meu senhor, eu quero que você me segue, tá? E o que o senhor vai me dar? Olha, vou te dar uma cruz, e você vai perder todos os seus direitos. Aí se você me seguir, eles vão te caluniar, zombar, te rejeitar, e tem outra coisa, pode falar, fala, você pode até morrer, sem direito nenhum. Vem. Eles não querem. Não querem. Não querem. Não querem. O Evangelho diz não. Tem não? Ah, eu não quero. O Evangelho diz não pode. Não pode? Não quero. O Evangelho diz tem leis, regras e normas. Não quero. Eu sou lei para mim. Eu sou regra para mim. Pragmatismo. Hedonismo. Se nós não vigiarmos, a fé cristã vai ser diluída e essa era vai passar. É o que está acontecendo aí. Uma nova era está chegando e a era cristã está correndo risco. Quem são responsáveis? Os poderosos, os governantes, os Illuminati, essa turma conspiracionista, Satanás. Não, nada disso. Eu não acredito na soberania do diabo. Os responsáveis são os cristãos, que não defenderam o seu campo de lentilha, que não se posicionaram com bravura, como os mártires do primeiro século. Como Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, foi condenado e preso por Roma, e foi condenado à morte para ser comido no Coliseu. Estava em outro território. Então pega um navio para transportá-lo até o Coliseu e ser mastigado e morto para os leões. Então ele estava escrevendo as suas cartas. Você pode comprar 7 cartas de Inácio. E chega aos ouvidos dele no barco que amigos dele em Roma estão pleiteando junto ao Senado romano para impedir a execução dele. E em uma das suas cartas ele escreve assim: Inácio, para os seus amigos que estão querendo livrar da morte, por que vocês me incomodam com a vossa benevolência inoportuna? Eu sou o trigo de Deus, me deixa ser feito pão puro do Senhor nos dentes dos leões. E tem mais, escreve Inácio, se eu chegar lá e encontrar as feras com pouca avidez, eu as provoco. O que acontecia dos leões não comer, os cristãos estavam com medo, sei lá, acontecia às vezes que não comia. E ele dizia, se eu encontrar as feras com pouca avidez, eu dou tapa na cara delas. Nós precisamos dessa ousadia, gente. A pressão não pode levar a gente a quebrar princípios. Ah, eu roubei porque faltou leite lá em casa, eu tive que roubar. Pressão, quebra do princípio, rouba. Não, Senhor! Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Se eu não tiver fé e competência suficiente para crer que Deus vai prover, Deus vai livrar, Deus vai me abençoar, eu sendo fiel no pouco ou no muito, então tem algo errado. Nossa oração vai ser o que é certo a qualquer custo e não o que dá certo. Lutero disse: a paz se possível, a verdade a qualquer custo. Quem está com Lutero, quem está comigo, quem está com Deus, fecha os olhos e curva a cabeça.